Oi pessoal, eu sou a Samira do Leitura Cativante e hoje eu vim trazer para vocês um vídeo colorido. Eu acabei de ler um livro de contos que se chama Clichês em Rosa, Roxo e Azul, da Maria Freitas. Esse livro ele vai trazer histórias sobre toda a bandeira LGBT, sobre o racismo, sobre gordofobia e sobre muitos outros assuntos. Esses contos deixam a gente com um quentinho no coração quando a gente termina cada um deles. E quando a gente chega ao final do livro, a gente fica querendo que tivesse mais contos, mais história. A gente queria mais daqueles personagens, que eles fossem nossos vizinhos, nossos amigos. Então eu estou sentindo saudade deles e vim trazer aqui para vocês conhecerem. São um total de 12 contos e contar um pouco sobre cada um. O primeiro conto chama Mas e Se? A história traz pra gente sobre um casamento aberto. O Henry, ele é um cantor de sertanejo muito famoso, casada com a Cris, e sempre tiveram um relacionamento aberto, casamento também. A família não entende, não aceita muito bem. Os fãs não sabem exatamente, ficam chamando ele de corno. Ninguém sabe o que acontece, todo mundo duvida que esse seja um casamento de verdade, os fãs no caso, porque a Cris é uma mulher negra e gorda. E falam que ele jamais, por ser famoso, estaria com alguém assim. Então aqui a gente vê muito preconceito das pessoas. E a história começa com o Henrique voltando para casa no final de uma turnê. E ele sabe que a esposa está com um namorado novo. A preocupação dele é que esse namorado foi um amigo muito antigo da Cris. E eles tiveram vários problemas ao longo da vida e tinham se afastado. E agora voltaram a estar na vida um do outro. E não só voltaram, como estão namorando. E ele tá sem saber como reagir a isso. Se o cara está morando na casa com ele, se não tá. Ele está com as dúvidas de como vai ser esse relacionamento agora. Porque ele sempre soube que a mulher tinha sentimentos fortes pelo amigo, não só por uma amizade muito longa, mas ele via que ela era apaixonada por ele. E aí nós vamos acompanhar como é esse casamento. Como que a sociedade vê isso. Então isso nos faz refletir sobre a sociedade só vê algo como certo ou para cada pessoa algo pode ser certo, né? O segundo conto se chama Um Corpo de Verão. Aqui nós vamos conhecer uma adolescente que acabou o ensino médio e está se mudando para o interior para cursar a faculdade. E nesse fim de semana que ela está se mudando, ela está indo em uma reunião de velhos conhecidos, quase uma segunda família para ela. Só tem um problema. Quando eles a conheceram, ela era criança e magra. E hoje ela se aceita sendo obesa. Ela mesma se descreve ao longo do livro como obesa, que ela tem orgulho de quem ela é. Mas também nos faz questionar muito o que é o padrão da sociedade. Porque ninguém é igual a ninguém. E existem muitas pessoas que são gordinhas, obesas, e o que a sociedade impõe como padrão não cabe para nós. Esse livro ele vem para questionar muito sobre isso. Ela é uma mulher morena que não é magra, como é dito pela sociedade, que você tem que ser um palito. E ela se aceita assim. Não é que ela não se importa com as opiniões, mas ela está em um ponto em que a opinião não vai pagar as contas dela, por assim dizer. Então, ela responde à altura. Você vai falar mal? Ela vai te responder. E a gente vê ela encontrando um amor nesse meio. Nesse fim de semana, ela vai encontrar um velho amor e a gente vai vendo esse desabrochar dela. O terceiro conto se chama Espero que Não Perca. Aqui nós vamos conhecer a história da Mercedes, que está indo para o enterro da avó. E durante o velório, ela conhece a Alzira, uma mulher negra. E a história não diz exatamente em que época foi, mas eu acabei entendendo que foi logo após todos os negros terem que serem livres. Então, assim, ele não especifica que ano foi, que época se passa, mas eu acabei conseguindo entender isso através do que estava escrito. A Mercedes ela é uma mulher branca, o pai é dono de mais de metade das casas da cidade, dos comércios, então ela vem de uma família muito rica e muito tradicional. E a Alzira é uma negra que era escrava, agora não é mais, está tentando viver naquela cidade, de alguma forma encontrar emprego, uma casa para morar, só que a sociedade não aceita ela porque ela é negra. Então a gente vai vendo o preconceito das pessoas, as pessoas não querem aceitar ela, e a Mercedes e a Alzira começam uma linda amizade. Só que a cidade inteira não aceita, então começam a falar mal, começam a ir até o pai da Mercedes falar que ela está falando com negros e que não pode.
E o pai da Mercedes começa a prender ela em casa e falar que não pode ter amizade. Então as duas começam a se encontrar às escondidas dessa amizade. E as duas gostam uma da outra e vão vendo que essa amizade vai se tornando um outro tipo de sentimento que elas não conseguem identificar ali. E então o pai da Mercedes descobre que elas estavam ainda se encontrando às escondidas. E aí, gente, o negócio fica louco. Nós temos alguns desdobramentos que, para aquela época, eu digo que seria o natural ter acontecido. A autora, ela trouxe bastante a realidade neste conto. Nada muito viveram felizes para sempre. Não estou dizendo que talvez não tenha isso, mas estou dizendo que nós temos muito da realidade até que alguma coisa vire felizes para sempre. O quarto conto chama Um Amor de Janela. Aqui nós vamos conhecer a Camila, que está no primeiro ano de faculdade. Estamos no meio da Covid, né? Então, assim, ela não teve aula presencial, já começou direto online por causa da Covid. E está ela, os pais e o irmão mais velho, todos presos no apartamento porque não pode sair de dentro de casa. E cada um tentando passar pela pandemia do seu jeito. Eles ainda estão no começo da pandemia, achando que vai durar uma semana, depois um mês e assim por diante. E a Camila, ela fica muito presa dentro do quarto. Naquele sentimento de, se eu sair, não tem pra quê, eu vou ficar aqui mesmo. E um dia o pai briga que ela tem que tomar café com a família na varanda da casa. Então ele monta a mesa, tudo bonitinho, faz todo mundo sentar lá. E quando ela tá lá, ela vê que tem um cara ali do lado, né? E ela vai conhecer o vizinho, que ela sempre ouvia ele escutando música, tocando música também, mas não sabia quem era, se era homem, se era mulher, se era não binário, ela não sabia quem era. E ela conhece ele, e eles começam a conversar, e ela descobre que os pais conversavam já com essa pessoa, o irmão joga futebol com ele, e assim por diante. Tudo isso antes da pandemia. E agora eles só conversam ali pela varanda, que a varanda era distante, então dava pra conversar. E conversa vem, conversa vai, a Camila acaba aceitando ajudar o vizinho, que tem um crush em um cara que mora num prédio de frente com eles, e ele quer enviar uma mensagem. E ela acaba aceitando e acaba percebendo que estava começando a gostar dele. E aí ela fica, eu vou ajudar ele a ficar com outra pessoa, e como que eu chego e falo que eu estou gostando dele? E aí nós temos esse conto nos trazendo que ela se descobre apaixonada por alguém que sempre esteve ali do lado, mas ela não conhecia. Nós também vemos que ela se assumiu recentemente para a família como bissexual, e o irmão não consegue entender muito bem isso. A gente vê algumas falas dele sem entender. São preconceituosas, mas não é algo dele brigando com ela. É ele falando, eu falei que você gostava de sair com pessoas assim. Ela indo lá e corrigindo o irmão, e ele sem entender o que estava errado da fala dele. Nós também lidamos com pessoas que, ali no livro, que não entendem o que cada pessoa passa até se descobrir. O quinto conto se chama Outra Dimensão para Nós. Aqui ele também se passa durante a pandemia. Nós temos dois amigos, o Michael e o Rafael, que alugaram uma casa e decidiram montar uma república para poder ficar na cidade para fazer faculdade. E não conseguiram ninguém ainda para alugar, e aí a pandemia veio. Então realmente não vai ter ninguém ali. E tava cada um deles seguindo a vida, até que um dia o Rafael saiu fazer compra, o Michael ficou em casa, tava assistindo série e de repente escutou o Rafael chamando ele no quarto. E ele achou estranho, porque falou, nossa, mas eu não vi ele chegar. E quando ele vai pro quarto, ele vê o amigo chorando na cama, deitado. E aí ele vai passar a mão no amigo e a mão afunda no colchão. E aí ele acha que é um fantasma. E ele fica muito chocado, com medo, sai correndo de lá. Quando chega na sala, o verdadeiro Rafael está entrando com as sacolas de compra. E aí ele conta o que aconteceu, o amigo meio que duvida e fala não. E aí eles escutam a voz do Michael dessa vez gritando pela casa. E assim vai passando os contos. Cada hora eles veem tem hora que vem os dois, e eles começam a ver versões de si mesmos fazendo outras coisas. Como se a cada vez que você parasse para tomar uma decisão da sua vida, será que eu vou fazer essa faculdade? Será que eu vou viajar para tal lugar? E todos os e se seu tivessem acontecendo. E se o Michael se declarasse pro Rafael falando que é apaixonado desde criança? O que aconteceria? Então ali a gente tem muito esse e se. A gente para pra refletir muito nisso. Tem coisas que não dá pra gente fazer, mas tem coisa que
a gente pode fazer, não ficar só pensando no e se eu fizesse? E se eu fosse pra Disney? Se eu tiver o dinheiro e não for me prejudicar, vamos pra Disney. E não ficar pensando, e se eu tivesse ido quando eu podia? Então o livro ele traz muito essa reflexão. A gente sempre vai ter o e se, sempre na nossa vida. Mas tem alguns e se que a gente não precisa ter. Então ele traz esse quentinho no coração, essa reflexão pra gente pensar o que a gente tá fazendo da nossa vida. O sexto conto é a Estrela e a Flor. Estrela é uma menina que mora com a avó e a mãe numa casa de campo. E lá é um terreno muito frio e que venta muito. E a tradição da família delas fazerem uma fogueira, chamando família, amigos, vizinhos, conhecidos e assim por diante. Só que nessa fogueira, quem acendia ela era o pai da Estrela, que ele tinha o poder de fogo. Então ele criava o fogo e mantinha a fogueira acesa. Porque o fogo normal ali, ele não consegue ficar aceso de tanto que é frio e venta. E a Estrela não está muito contente com essa fogueira, porque o pai faleceu. Desde a última fogueira até essa que ela vai estar, ela ainda está passando pelo processo do luto. E não tem mais ninguém que tenha o poder do fogo para manter a fogueira acesa. Então ela fica pensando, tá muito frio, ninguém vai querer ficar aqui. Ela não tá muito feliz com a situação no geral, até que ela vai para fora de casa e vê que a fogueira está acesa por um fogo roxo. E aí ela conhece a Flor, que foi a menina que criou esse fogo e vai manter a fogueira acesa durante toda a noite, e as duas acabam começando uma amizade. Ela descobre que a avó da Flor foi uma amiga muito próxima da avó dela. E que a Flor foi ali para aquela fogueira para cumprir uma promessa da avó, porque a avó prometeu que jamais ia deixar a fogueira sem o fogo. Então, como sabem que o fogo normal não funciona, que tinha que ser alguém que tinha a habilidade do fogo. Esse conto ele vem mostrar pra gente que muitas vezes a gente não conhece a história da nossa própria família. Por que tal coisa aconteceu dessa forma? A história que nos é contada realmente é verdade? Porque é algo que acontece na história da família da Estrela e ela acreditava que era 100% verdade, que não tinha como ser mentira. E chega um momento do conto que ela questiona a avó e a avó fala, mas quem disse pra você que era verdade essa história? E aí a gente fica, mas fomos criados para acreditar que tudo que for falado é verdade. E então, é basicamente aquela ideia. Enquanto você é criança, tudo é verdade. Quando você está na adolescência e indo para a vida adulta, você percebe que nem tudo é da forma como foi contada. Então, o conto ele vem muito isso. Ele vem com essa inocência de criança. Não que os personagens sejam crianças, são todos adolescentes, adultos. Mas ele traz essa ideia da inocência da criança e descobrindo o mundo, que o mundo não é tão simples como preto no branco. E ao final a gente descobre que as amizades podem começar por uma fogueira. O sétimo conto se chama Azeitonas. Esse conto se passa também durante a pandemia, logo no comecinho dela. Aqui a gente vê a Cecília. Ela se mudou para casa do avô quando começou a quarentena para poder cuidar dele, que é um senhor de idade que morava sozinho. Apesar de na vida ela não ter tido muito contato com ele, ela se preocupa e tá ali para ajudar. E enquanto eles estão ali no condomínio, ela resolve que vai ajudar os mais velhos que aceitarem ajuda. Então assim, ela faz compras para quem aceitou. São mais 2 pessoas que aceitaram, além do avô dela, a ajuda. Ela vai a cada 15 dias fazer compra para todos e já é meio programado. As pessoas deixam o dinheiro, o cartão junto com a lista de compra na frente da porta. Ela passa, vai no supermercado, compra tudo, depois volta e deixa na porta da pessoa. E ela vai fazendo isso já há algumas semanas, até que começa uma troca de carta entre um dos vizinhos e o avô dela. E então começa-se o questionamento. Por que o avô continua trocando cartas? Foi só um bilhete de desculpa, porque houve uma troca aí de sacolas numa das compras. E ele continua respondendo, e ela fica garota de correio ali, entregando carta, levando carta. E ela questiona, provou. O senhor parece tão empolgado, tão feliz em conversar com essa pessoa, parece até apaixonado, mas o senhor nem sabe quem é essa pessoa. E algo que o vô falou me tocou muito. Ele só vira e fala, porque a gente só pode dizer que conhece uma pessoa quando a vê fisicamente. Porque através das cartas eu não posso conhecer ela. Eu não me importo se é homem, se é mulher, como quer ser chamado. Ele fala, eu conheço o essencial da pessoa através dessas cartas. E ele não quer acabar com esse mistério, gente. Ele tá todo feliz ali trocando as cartas. Ela tá muito curiosa pra descobrir quem é. E ao mesmo tempo ela está vivendo algo meio difícil, que era uma amizade de muitos anos, simplesmente chegou ao final sem um final.
A pessoa que era muito amiga dela simplesmente parou de falar depois que tiveram uma discussão. E ela não consegue mais entrar em contato com essa pessoa. Já vai fazer 4 meses e a pessoa não responde ela e não sei o que. E ela fica nessa. Será que eu só gostava dessa pessoa como amigo? Era só uma amizade? Tem mais algum sentimento e eu nunca percebi? O que tá acontecendo? Aqui nesse conto, nós nos questionamos sobre quão importante é conhecer todos os aspectos de uma pessoa. Será que eu preciso conhecer tudo de uma pessoa para dizer que eu conheço ela? Muitas vezes sim, mas às vezes não precisa. Mas às vezes não é tudo. Às vezes o pouco que a gente conhece já fala pra gente o que é essa pessoa, quem que ela é, o que ela gosta. E isso muitas vezes pode bastar. O 8º conto se chama As Razões de Henrique. E aqui nós vamos ver um personagem que apareceu no primeiro conto. Aqui nós vamos ver ele, na verdade, adolescente, se descobrindo quem é. Aqui o Henrique acabou de se mudar para uma cidade porque os pais separaram, ele ficou com a mãe e algumas irmãs. E a mãe tá cansada de trocar ele de escola porque ele é expulso de todas. Porque o que acontece? Ele sofre muito bullying porque as pessoas ficam dando apelidos porque ele tem um jeito mais afeminado. Ele já percebeu que gosta de meninos, mas ele não consegue aceitar tanto pelo preconceito da família e da sociedade como o próprio dele. Ele não quer ser visto como as pessoas o chamam, ele não quer ser aquilo. E então ele muda para uma cidade nova, uma escola nova, e ele tá ali vivendo a vida, vendo que tá conseguindo amigos, ele tá fazendo amizades, ele tá vivendo uma vida que ele queria, sem preconceitos. Então ele começa a namorar uma menina, ele tem uma banda na igreja e ele vai vivendo a vida dele. E vai se passando tempos. E ele vai percebendo que, será que ele gosta dessa pessoa? Será que ele está com essa pessoa por comodidade? Então ele vai refletindo e tentando se questionar. E daí ele percebe que ele está apaixonado pelo companheiro de banda dele, que toca ali junto com ele. E ele não sabe o que fazer com isso, porque a namorada dele também toca na banda com ele, da igreja. E ele percebe que não é apaixonado pela namorada, que está com ela por comodismo e resolve terminar. Então, ele começa a viver a vida dele. E na escola começa a aparecer os mesmos apelidos da última escola em que ele estava. E ele fica meio assim. Só que ao mesmo tempo ele se aproximou da irmã da melhor amiga dele que ele fez na escola. Ela é mais nova que ele, mas ele se aproximou dela. E eles acabaram se tornando muito amigos e ele percebe que ele se sente atraído por ela. E aí ele fica cada vez mais confuso. Ele estava tentando se aceitar como gay e de repente ele se sente atraído por uma mulher. E ele não sabe o que fazer, não sabe como se definir. E ele vai fazendo burradas. Mas a gente ao mesmo tempo não pode chamar de burradas porque ele está se descobrindo as situações que acontecem, as situações que são impostas ali para ele. Ele se sente preso, sem ter uma decisão, e no final do conto ele percebe que o tempo todo ele teve uma escolha, uma decisão, ele só não soube como expressar isso. E aí ele decide que ele quer descobrir quem ele é. É um conto que fala muito sobre quem você é, se descobrir quem você é quando você percebe que você não é o que a sociedade padrão diz que é o certo. Então assim, eu me descobri uma das letras do LGBT, mas quem eu sou? Então o conto ele vem falando muito isso. Eu sou só isso? Ou eu posso me enquadrar em mais coisas? Eu posso ser outra letra e eu não conhecia ela? Então ele vai trazer muitos esses questionamentos e também nos mostrar que o preconceito da sociedade ainda é muito grande e que muitas vezes é isso que prende a pessoa dentro do próprio armário. O 8º conto se chama Emma, Cobra e a Criatura da Parede. Aqui nós temos a Emma e Cobra, eles eram melhores amigos. Até que algo aconteceu, eles não estão mais se falando, já vai fazer quase 1 ano. E a Emma começa a ouvir vozes na parede dela, como se a parede estivesse falando. No começo ela acha estranho, mas depois vai se acostumando. Ela não entende o que a parede fala, mas ela percebe que a parede está falando. E de repente, um dia na escola, o Cobra senta do lado dela e fala que sabe que a parede dela está falando e que ele pode ajudar ela a descobrir o que está acontecendo. E ela fica meio sem saber se confia nele ou não, porque eles não estão mais se falando. Ele se afastou completamente dela e não tem mais contato. Por fim, a Emma resolve aceitar a ajuda do Cobra e eles acabam
descobrindo o que aconteceu com a parede da Emma. Esse é um livro que fala muito sobre amizade, sobre o que você faria pelas suas amizades, o quanto você preza pelas suas amizades, o que significa a amizade na sua vida, o que é a amizade para você, o que faz uma pessoa ser seu amigo, o quanto você seria sincero ou não e assim por diante, porque muita coisa ali acontece. Esse é um conto meio sobrenatural. Nada voltado ao terror, horror, mas as explicações não são humanamente normais. E aqui os contos, todos eles começam a dar indícios de que um está ligado no outro. O 10 se chama Acho que eu fiz uma música. Aqui a gente conhece a história do Juan. Ele tá no último ano de faculdade, tem que desenvolver o projeto final, chamado o tão temido TCC. E ele, desde os 14 anos dele, ele é apaixonado por um cantor de sertanejo. Ele nunca conseguiu conhecer o cara pessoalmente, nem ia a um show, porque sempre dava algum problema quando ele tinha oportunidade. E ele está num barzinho e vê uma mulher cantando e acaba se lembrando que essa mulher era a dupla do cantor sertanejo que ele gostava, bem no início da carreira dele. E ele decide fazer a mulher o projeto de TCC dele, fazer a carreira dela alavancar, e daí ela conseguiria entrar em contato com a antiga dupla dela e ele conheceria o cantor. A mulher inicialmente não tá muito confiando nele, não quer nada com nada, ela tem muita raiva da antiga dupla dela, então ela não quer nem saber dessa história porque ela vai ter que entrar em contato com ele. Até que por fim o Juan ele é tão insistente que ela acaba aceitando a ajuda dele e ela aceita que ele faça o marketing todo da carreira dela, ali da campanha, das redes sociais, para ver se ajuda ela a conseguir mais shows. E ela consegue entrar em contato com uma pessoa que trabalha na equipe da antiga dupla dela. E assim todo mundo tá saindo ganhando. Só tem um problema. O dia que ela conseguir, que ela vai fazer a gravação de um CD, de um álbum mesmo, para conseguir soltar nas rádios e, quem sabe, chamar mais a atenção do pessoal, é o mesmo dia do show que chamaram ele para assistir do cara que era o sonho dele conhecer. E aí ele fica nessa divisão, o que fazer? Porque ele se aproximou muito da moça, fizeram uma amizade muito grande, eles se ajudam, estão ali o tempo todo um pro outro. E aí ele fica nessa dúvida, realizar um sonho, que é um sonho desde que ele tinha 14 anos, que passou a vida cultivando esse sonho, ou viver o agora. É um questionamento que faz e que faz a gente também refletir se a gente prefere viver em busca de um sonho de criança. Pode ser que a gente consiga, mas às vezes o sonho que a gente corre atrás não é aquele que a gente precisa no momento. E esse livro ele nos questiona isso. Será que vai valer a pena eu correr atrás nesse momento desse sonho? Ou eu posso esperar mais um pouco? O conto 11 se chama Brega Funk do Amor. Aqui a gente tem 3 adolescentes, o Felipe, a Ana Cecília e a Mirella, que não têm contato um com o outro, até que na escola chega um aviso de que um autor que eles gostam muito de livros vai fazer uma sessão de autógrafos, só que em uma cidade próxima dali. E eles decidem que querem ir. Aí começam a conversar sobre junto. Não são maiores de idade, não tem carteira pra dirigir. E aí ficam naquela. Adolescente, nem pensa em perguntar se os pais podem levar. E aí eles começam a arrumar as maiores confusões pra conseguir chegar até essa tarde de autógrafo pra algum amigo que possa levar eles. Não, eles decidem que eles vão sozinhos e vão conseguir. E isso nos faz refletir. Isso me fez pensar em como eu era quando adolescente. Se eu tinha essas ideias mirabolantes e decidia colocar em prática, como que eu era quando adolescente. Porque ali você vê a inocência de uma amizade começando, algumas desavenças que eles tinham entre si tendo que ser resolvidas. E quando você decide que vai passar por cima dos problemas e ficar com a amizade. E ali a gente vê muitos adolescentes na sua imaturidade, na sua inconstância, mas sempre correndo atrás de um sonho. E a gente também vê o desabrochar de uma nova amizade. Porque eles podiam se conhecer, mas alguns não estavam mais se falando. Outros é alguém que acabou de se mudar, então não tinha amigos ali. E a gente vai acompanhando essa jornada deles. O 12º conto e último chama Um Papai Noel de Outro Planeta. Aqui nós conhecemos a história da Gal. Ela está desesperada porque a namorada desapareceu.
desapareceu do nada, não sabem se foi sequestrado, o que aconteceu. Ela está voltando da ceia de Natal da família, quando na frente do prédio dela tem um Papai Noel com uma roupa muito diferente, que fala que sabe onde tá a namorada. E que pode ajudar a encontrar, né? E de repente, eles estão em outra dimensão. Porque sim, a namorada está em outra dimensão. Mas viajar entre dimensões é super fácil. É super controlável. Você fala, quero ir pra dimensão tal e eu vou conseguir lá. Não é exatamente isso que acontece. E aqui nesse conto, nós vemos todos os outros contos se entrelaçarem, gente. Porque nós vamos revisitar basicamente todo mundo que passou por esse livro, até nós conseguimos descobrir o que realmente aconteceu com a namorada, por que ela desapareceu, ela tá em outra dimensão, ela foi sequestrada, o que realmente aconteceu. Então a gente vai conhecendo esses personagens de outra ótica, vai vendo porque é tão importante resgatar essa pessoa que está em outra dimensão e que consequências isso traz para todo mundo, né? Porque você tá viajando entre dimensões, isso acarreta alguma coisa ou não? É só você brincar e nunca vai ter nada. O livro não é curto, tá? O livro no total com todos os contos. Ele tem em torno de umas 500 páginas. Mas eu li muito rápido. E quando eu terminei... Gente, sinto saudades. Não sinto saudades da quarentena, da pandemia, tá? Porque muitos contos se passam ali como pano de fundo. Mas você vê aquelas histórias de pessoas, são pessoas reais. Você vê que são atitudes que nós teríamos muitas vezes, não tô dizendo todas, né? Mas muitas vezes nós teríamos algumas dessas atitudes e é muito gostoso ver isso. Tem o livro, esse livro é com todos os contos juntos e eu sei que todos os contos também são vendidos separados na Amazon, tá? Ele está no Kindle Unlimited, então quem tiver, por favor, acesse lá, vá ler este livro e se encantar como eu. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês já leram esse livro, se já leram algum conto que faz parte desse livro, se vocês têm algum outro livro ou conto que desse sensação de quentinho no coração. Deixa aqui pra mim que eu vou ler. E por hoje é só. Até a próxima, pessoal. Tchau!